Olá, pessoa bonita, tudo na paz? Neste dia em que o Senhor preparou para nós, eu quero ministrar sobre você a graça e a paz do Senhor Jesus e determinar em Cristo vitórias para a sua vida. Que o Senhor nos livre hoje e sempre do mal que desconhecemos. Meus amigos queridos do YouTube, diamantes do Senhor, ouçam que palavra maravilhosa Deus reservou para o nosso dia. Está lá em 1 Timóteo 4:1 e diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Mas que palavra, hein? Gente, forte, né? Verdadeira também. Porque assim tudo nestes últimos dias e infelizmente o diabo, o espírito enganador tem encontrado grandes brechas na mente das pessoas para entrar, cauterizar esta mente e enganar com doutrinas que vêm de demônios. E olha, eu digo para vocês que até aqueles que já têm aliança com Deus, não todos, mas muitos deles, que já têm aliança com Deus e que já tiveram experiências com o Senhor Jesus, estão sendo enganados por estes espíritos de engano. Aí você pode se espantar e dizer, meu Deus, mas como isso? Se a pessoa já está em Deus, como é que esse espírito vai entrar e vai enganar elas? Porque ele diz a elas que ele é o Espírito Santo, que quem está falando é o Espírito Santo, só que não é. E por que isso se dá? Simplesmente não tem outro motivo, pessoa bonita. Eu tenho que falar a verdade para você. Deus me pede para falar a verdade. Às vezes a verdade, ela confronta o nosso eu, mas tem que ser dita, porque só assim a gente cresce, só assim os nossos olhos, o nosso entendimento se abre. Por que isso acontece? Porque simplesmente Deus não é tudo na vida delas. Ele não habita o número 1 do pódio no coração delas. A idolatria, há outras coisas na frente de Deus. Aí fica fácil para serem derrubadas. A segunda coisa é esta pressa em ter suas respostas. Esta urgência na vida delas de que tudo mude da noite para o dia na vida delas. Porque elas passam uma vida de erros, plantando tudo que vai dar colheita ruim lá na frente, e quando chegam em Jesus, acho que vai, num passo de mágica, tudo se transformar. Elas não vão ter nem que colher o que plantaram de mal lá atrás. E não é assim que funciona. Jesus é justo. O que você planta, você colhe, até porque Deus não vai contra a palavra dele. A diferença está que Jesus caminha com você, indo de ponto em ponto onde você tem uma dívida a pagar, junto com você, te dando força, te dando entendimento e te capacitando a pagar aquela dívida. Depois, sim, de zerado aquela situação, aqueles erros do passado, aí em Deus você começa a fazer a plantação certa para colher bons frutos lá na frente. Então veja que Deus não é mágico, até porque se ele fosse fazer tudo da noite para o dia como você espera, pessoa bonita ia doer tanto em você, tanto que você ia se assustar com Deus, porque ele seria obrigado a arrancar hábitos, pensamentos, sonhos, metas, pessoas, lugares e tudo que te impedisse de você crescer na presença dele, ser salvo e ser feliz. E aí? Ia te doer? Porque o teu coração ainda ia estar apegado àquelas coisas. Deus não ia ocupar o primeiro lugar na tua vida ainda, porque ele é um Deus que vai devagarinho se mostrando a você. Ele é apaixonante, mas ele vai devagarinho mostrando quem é ele para você
crescer em você este amor por Ele. E se Ele vem e tira tudo para poder mudar a tua vida, você ia berrar. Você ia berrar e ia ser mais fácil você cair na fé errada, na doutrina errada de demônios depois do que antes. Então, respeite o silêncio de Deus e o tempo de Deus. É precioso para nossas vidas. Deus não dá talentos, Deus não dá dons do Espírito Santo, Deus não dá ministérios, isto para quem tem sede de fazer a obra. Deus não dá respostas surpreendentes, transformações geniais para quem não passou pela preparação. Há uma preparação, há um deserto. Jesus passou pelo deserto depois que desceu as águas, antes de começar o ministério dele. Ele teve que enfrentar Satanás. Então, nós temos que ser preparados como soldados, como filhos e filhas de Deus. Nós temos que conhecer os mistérios do invisível, num face a face com Deus, a sós com Ele e com as coisas advindas, tanto do céu como do inferno, para a gente estar capacitado, preparado e testado pelo Senhor. Entenda isso. Nunca será diferente. Acredita em mim. Eu passei e todo aquele que faz a obra, o que está firme na rocha que é Jesus, passou por isto. Não tem este sim, este não. Todo mundo é lei divina. Então, dê glórias a Deus, aceite com amor o silêncio e o tempo de Deus. Porque senão, se você estiver sem pôr Deus em primeiro lugar no teu coração e com pressa, vai acontecer para você as coisas terríveis. Quer ver? Veja, a primeira se Deus não for tudo para você, então nada lhe será suficiente. Nada. Deus pode dar todos os sonhos que você quer e ainda assim você vai ter um vazio em tua vida, em teu ser, porque nada vai ser suficiente para você. A segunda coisa se você tem pressa, o espírito de engano aproveita-se dos apressados. Oh, meu Deus do céu, olha que tremendo o que o Espírito Santo está te mostrando. A coisa mais fácil para o espírito enganador enredar é o ser humano apressado. Porque ele tem tanta pressa de alcançar respostas que para ele não faz diferença qual é a mão que está sendo estendida para ele. E aí ele vai abrir o coração, a mente para a pessoa errada, vai deixar entrar em espírito de engano e vai arrebentar com a fé dele, com a vida dele, com a salvação dele. Aí você diz, Luísa, mas como saber isso? Você sabe isso quando você vê os frutos, quando você vê que a pessoa fala uma coisa que até é o que Deus aprova, mas as atitudes delas são outras. É uma pessoa que voltou a ter os mesmos maus costumes lá de trás, no dia em que conheceu Jesus e que Jesus começou a trabalhar ela e que ela já estava sendo transformada e já estava ficando liberta daquela situação, daqueles sentimentos, daqueles pensamentos, daquelas formas de agir e de executar as coisas, e a sede de ganhar o reino de Deus, de ganhar almas para Deus, vai se apagando, vai esfriando, vai morrendo, já não lê mais a Bíblia, já não ouve mais louvor, já as coisas de Deus não são mais importantes, as terrenas é que voltam a ser importantes, o eu dela é que volta a gritar, não mais o que Deus quer na vida dela. Quando começa a acontecer isso, o espírito de engano já entrou, cauterizou, e por mais que ela esteja no erro, ela tem certeza que o que ela está fazendo é o certo. Infelizmente. Então, o que tem que ser feito, tem que voltar ao arrependimento, tem que se orar por ela, tem que jejuar por ela e tem que esperar a misericórdia na vida dela. Amém? Se você entendeu e gostou desta palavra, compartilha com mais pessoas.
Se você não está inscrito no canal e gostou do canal, aproveite e já se inscreve. Venha fazer parte dos diamantes do Senhor. Dá um like, comenta para eu ouvir tua voz. E não esquece do sininho para você saber quando eu posto novos vídeos. Então, com este Jesus maravilhoso que nos amou primeiro, que vai nos amar para sempre, eu desejo a você toda a felicidade, todo o bom entendimento, toda a fé que salva, toda a vitória, toda a bênção, toda a salvação, toda a cura, tudo que vem do Altíssimo para a sua vida.